Muito bem, estamos na lição de número 8 com o título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Sabemos claramente que o bom pastor é o nosso Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o pastor com letra maiúscula, né? E os pastores infiéis nessa lição de Ezequiel são os líderes que passaram ali liderando Israel, né? Os reis. Lembrando também que o sistema político daquela época era teocrático, né? E também nós temos hoje, né, quantos e quantos pastores na obra do Senhor, e é claro que também há os infiéis, mas a palavra do Senhor está dizendo, em outras lições também nós comunicamos isto, dizendo que pelos seus frutos os conhecereis. O texto áureo em João capítulo 10, versículo 11 diz: Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Verdade prática, as escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isto se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus pastores. Nós não podemos jamais generalizar, viu? Temos que tomar este cuidado, porque quando alguém fizer uma crítica, você tem que saber receber essa crítica e dizer para esta pessoa: você não deve generalizar. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é fiel e ele diz, né, que daria bons pastores para estar cuidando da sua obra, homens tementes e que fazem a obra do Senhor com amor e com alegria. Leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel capítulo 34, do versículo de número 1 ao versículo de número 12. E a introdução então está dizendo: o profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34 quatro pontos sobre a figura do pastor. Então são eles, né? Os pastores infiéis. Também ele fala Deus como o futuro bom pastor, o julgamento entre as próprias ovelhas e o Messias como o pastor de Deus. Então, por limite de espaço, a presente lição se restringirá aos pastores infiéis e ao bom pastor. Então, na primeira parte da lição, sobre o rebanho. Primeiro é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal para compreender o sentido metafórico. Isso pode explicar a razão da Bíblia nos comparar com ovelhas. Então a Bíblia nos compara, a Bíblia compara o povo de Israel, a Bíblia compara a igreja, a Bíblia compara, né, todo aquele que vai se chegar a Deus, compara isso como ovelha, tá? Lá no Salmo 23 é claro em dizer isso, né? O Senhor é o meu pastor e em nada me faltará. No item 1 aqui da primeira parte, ovelhas. Ovelha é a fêmea do carneiro e o seu filhote é o cordeiro, né? Até 1 ano. E veja bem, das 74 vezes que aparece esse termo no Novo Testamento, apenas uma vez é literal, viu? Lá em João, capítulo 2, versículo 14, quando Jesus entra no templo, né? E eles ali estão vendendo bois, vendendo ovelhas, vendendo ali pombo, e o Senhor então coloca todos eles ali para correr dali, né? E a palavra do Senhor então diz ali que o nosso Jesus, ele faz ali essa purificação, essa limpeza, e ali cita aquele versículo dizendo que o zelo pela sua casa me devora. Então nós temos que ter zelo pelas coisas do Senhor. Nós temos que tratar as coisas do Senhor com zelo. E por que que tem essa... E por que que o povo de Deus é comparado a ovelhas? Porque é um animal dócil e também é o símbolo de sacrifício e redenção. Então a natureza da ovelha e a sua relação com o ser humano resultaram em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e o seu povo. No item 2 aqui, natureza. As ovelhas são animais indefesos e medrosos que se assustam facilmente e se dispersam com rapidez, rapidamente. Então, uma ovelha, o exemplo aqui que o autor está dando, né? Se uma ovelha virar com as suas patas para cima, ela não consegue se levantar de volta. Então, olha, a ovelha ela é dependente do pastor e isso nos deixa de certa forma, assim, tranquilos de uma parte. Por quê? Porque Jesus, sendo o nosso bom pastor, ele vai sempre nos socorrer, mas nos deixa preocupados de outra parte. Por quê? Porque há homens, né? Nós vamos ver aqui no decorrer da lição, há homens que Deus levantou também para estar ajudando na sua obra, para estar conduzindo e ensinando. Esses homens também são chamados de pastores, e ai deles, né? Se não socorrê-las, se não ajudá-las, porque somente o pastor pode socorrê-la, e é, pois, necessário uma supervisão
diária. Então, o pastor, ele tem que estar diariamente olhando ali o seu rebanho, as suas ovelhas, por quê? Porque são muito frágeis e qualquer coisa, né? Qualquer infortúnio ali pode causar pode causar ali qualquer um tipo de dificuldade para a ovelha. Ela pode se machucar, ela pode se desgarrar, ela pode se perder. Por isso a importância do pastor. Sabemos que Jesus, como o pastor de letra maiúscula, jamais falta, mas nós, como homens, precisamos nos dedicar ainda mais. No item 3 aqui, o rebanho. O povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. Então, a palavra do Senhor, ela identifica lá o povo de Israel como um rebanho, identifica a igreja de Cristo também como um rebanho. Então, figuradamente, rebanho é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Então, é um pacto que o Senhor Deus fez com este povo, né? Dizendo que este povo, ele chama aquele povo dizendo assim que vocês são o meu rebanho, vocês são o meu povo. E com a igreja também não é diferente. Isso vale também para a igreja. No Novo Testamento, então nós temos várias passagens aqui, né, relacionadas, dizendo isso, nos comparando, dizendo que nós somos o povo de Deus, nós somos o rebanho do Senhor. E como rebanho do Senhor, nós temos que estar em paz. Por quê? Porque o nosso Deus estará cuidando de cada um de nós. Olha só aqui em Lucas 12, versículo 32, ele está dizendo: não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Tá vendo só? Quando às vezes, né, achamos que somos um povo pequeno, e o Senhor está dizendo: não temas, ó pequeno rebanho. Por quê? Porque o Senhor, ele tem as bênçãos preparadas para o seu povo, para o seu rebanho. No item 4 da primeira parte, os pastores, a palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel aqui, e também lá no contexto de Jeremias, no capítulo 23, do 1 ao 5, se refere aos governantes, viu? Então, lembrando que o sistema político lá da antiguidade de Israel era um sistema teocrático, aonde ali Deus mandava, né? Aonde os reis tinham que seguir a orientação de Deus, inclusive até os reis, né? Cada um ali tinha os seus profetas para que lhes orientasse através da direção de Deus, e não era possível então separar o civil do religioso. Então, o Estado, ele era um Estado religioso, diferente de hoje, que hoje o Estado, ele é laico, ou seja, a política ali, o Estado, a governância, ela não tem uma religião oficial. Então, no Estado brasileiro, por exemplo, ele é laico. Então, cada um no Estado brasileiro, ele pode ser de qualquer tipo de denominação, de qualquer religião, né? E, inclusive, a Constituição nos garante o direito ao culto, né? E todo culto, todo lugar que se celebra culto, esse lugar, então, ele é guardado pela nossa Constituição. Parte 2 aqui, sobre os pastores infiéis. O profeta Ezequiel compara os líderes de Israel a pastores. Pode-se dizer, né, que o tema da presente lição é provavelmente o mais familiar do livro de Israel, do livro de Ezequiel, por causa da linguagem pastoril, tá certo? Então Ezequiel, usando essa linguagem pastoril, é para que eles entendessem, então era a linguagem mais fácil para eles entender. Da mesma forma quando Davi fala, o Senhor é meu pastor, porque Davi está usando a figura, porque Davi era um pastor, então o cuidado que ele tinha com as ovelhas, ele tinha certeza que esse cuidado ainda maior vinha de Deus para com o povo de Israel. No item 1 aqui da segunda parte, o pastor de ovelhas, a função primordial, a função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. E isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Então, muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, né? Dedicação e responsabilidade, como é o caso de Davi. Mas muitos deles também falharam. Muitos deles falharam, como nós vamos ver Acabe. Aquele Acabe, quando ele casa com Jezabel e traz idolatria para dentro de Israel, muitas pessoas também foram ali contaminadas com aquela idolatria. Então a parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor em estar cuidando, em estar zelando, né? Em estar buscando. Moisés e Davi foram pastores de ovelhas no sentido estrito da palavra, mas os líderes de Israel, contemporâneos de Ezequiel, se desviaram das suas funções. Por isso Ezequiel está usando essa figura de linguagem para dizer que eles estavam infiéis. No item 2 aqui, o que os governantes faziam? Então, o que eles faziam? Cuidavam de si mesmos. Então, está dizendo
dizendo assim, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Então essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio. Então o profeta aqui estava denunciando isso. O profeta mostra três práticas deploráveis deles, né? Numa linguagem metafórica. Então ele diz assim, ó, comeis a gordura e vos vestis da lãs e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Ou seja, eles aproveitavam de toda a situação, mas não cuidavam das ovelhas. E o Senhor então trouxe um juízo sobre isso. Então há um juízo sobre isso, tanto naquela época como na época de hoje. Quando se é feito de qualquer maneira, há um juízo de Deus sobre essas pessoas. No item 3, o que os governantes não faziam? Então o que os governantes não faziam? Não cuidavam das ovelhas, as ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas. Precisavam de cuidados especiais. Olha o que diz a palavra. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste. Então, Ezequiel estava deixando isso claro na leitura que nós fizemos lá, na leitura bíblica em classe, nesta passagem aqui em Apreço, que nós estamos estudando, no capítulo 34, verso 1 ao 12, então deixa isso bem claro, viu? Essa linguagem metafórica revela o estado de miséria da população de Jerusalém. Olha como estava a população de Jerusalém. No item 4 aqui, as ovelhas dispersas. Ezequiel dirige esse oráculo, essa mensagem divina, à casa de Israel, à casa de Judá, mas a mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelos assírios, porque nós temos que lembrar que o reino estava dividido, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte já tinha sido disperso pelos assírios, e agora o reino do sul está sendo disperso pelo cativeiro da Babilônia, né, pelo reinado da Babilônia. Ou seja, porque os dois reinos, o norte e o sul, estavam afastados de Deus, estavam pecando e estavam errando, né? Então olha só, a mesma diáspora aconteceu, a mesma dispersão aconteceu em Judá, com a destruição de Jerusalém, mas não é possível saber a data do pronunciamento desse discurso, se antes ou depois da queda da cidade santa. O profeta recebeu notícia dessa derrocada algum tempo depois da destruição de Jerusalém, no ano do décimo, no 10º mês ao 5 do mês. Então, provavelmente, segundo os dados, né, fornecidos nessa passagem, parece indicar o dia 8 de janeiro de 585 a.C. Lembrando que Ezequiel estava no cativeiro da Babilônia, então o que estava acontecendo? Muitas vezes Ezequiel estava profetizando algo e aquilo já estava acontecendo, porque ele estava lá no cativeiro e aquilo que ele estava falando estava acontecendo lá em Jerusalém. Tanto é que vocês lembram que nos primeiros capítulos o Senhor transporta ele lá do cativeiro da Babilônia, leva ele em espírito lá em Jerusalém e mostra como estava aquela cidade, como estava aquele templo, e até os sacerdotes estavam pecando, e mostrou a ele que a presença de Deus saiu do templo e que a destruição estava iminente daquela cidade. Parte 3, sobre o bom pastor. O próprio Deus toma as dores das ovelhas, né, e se coloca ele mesmo como pastor do rebanho. Então, o Salmo 23, o discurso de Jesus como bom pastor lá em João 10, deixam isso muito claro. Então, louvado seja Deus, porque Ele mesmo agora diz: eu vou ser o pastor dessas ovelhas. Então, Ele é o nosso bom pastor com letra maiúscula, viu? No item 1, a reação divina contra os maus pastores. Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar. Então, Deus castiga os maus pastores, viu? Deus promete buscar as ovelhas dispersas em toda a parte do mundo, uma referência ao retorno, né, da segunda diáspora, é o retorno do povo de Israel. Ele promete ainda libertar o seu povo das mãos deles. Olha só, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Então, há homens sim usados por Deus para ensinar, para dedicar a sua vida, para ajudar as demais ovelhas, né? Então, isso é bíblico, viu? Há também os maus pastores, isso também é bíblico. Então, compete a nós, né, olharmos ali e pedir a Deus discernimento. Por quê? Pelos seus frutos os conhecereis. No item 2, Jesus, o bom pastor. O Senhor Jesus diz: eu sou o bom pastor. Ele é o grande pastor das ovelhas, viu? Pois que assim como Javé, o nosso Senhor, vai trazer de
todas as nações, os judeus dispersos, né, para a terra dos seus antepassados. Isso já está acontecendo, porque nós ver que em 1948 Israel volta a ser nação, os israelitas estão voltando para ali. Você vê a Guerra dos 6 Dias, como que Deus deu vitória para aquele povo, e aquele povo tem um avanço tecnológico fenomenal, e cada dia mais está voltando o povo para Israel ali, e como aquele povo está crescendo. Deus está cuidando, né? Deus está cuidando daquele povo. Então, da mesma forma, o Senhor Jesus também está congregando de todas as nações as ovelhas para o seu redil. Ele diz: eu ainda tenho ovelhas que não estão neste aprisco. Então, o Senhor Jesus tem ovelha de todas as nações, não importa se no Oriente Médio, não importa se na China, se na Coreia do Norte. Ah, pastor, mas lá não pode entrar o evangelho. Ah, veja bem, o Senhor Jesus, ele é o dono de tudo. Então, alguém de alguma forma está levando o evangelho. Nós precisamos orar, né, pelos missionários que estão ali arriscando a sua vida. Todas as profecias do Antigo Testamento se convergem para o Messias, para o nosso Senhor Jesus Cristo. No item 3 aqui da parte 3, o pastor cristão. Então, o bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a sua vida pelas ovelhas, assim como fez Davi, enfrentando um leão e enfrentando um urso. Então, Jesus diz assim, ó: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele simplesmente não arrisca a vida, mas ele entrega de acordo com a vontade do Pai. Então, Jesus deu a sua vida em resgate de toda a humanidade. O Senhor Jesus concedeu, agora isso aqui está em Efésios 4:11, o Senhor mesmo, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para pastores, doutores. Ele diz assim, ó: o Senhor Jesus concedeu pastores à sua igreja, mas para quê? Lá diz: para o aperfeiçoamento dos santos, dos crentes, e a edificação do corpo de Cristo. Ainda que alguém, né, considere alguns pastores faltosos, isso, na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir os ensinos de Jesus. Olha que Jesus fala aqui, quando ele estava fazendo uma crítica, né, aos fariseus, aos escribas, porque os fariseus e os escribas ensinavam. Então, todos os pastores ensinam a Bíblia. Agora, se algum pastor estiver fazendo alguma coisa errada, então tem um conselho aqui, ó, para você seguir esse conselho. Mateus 23:3 diz assim, ó: observai, pois, e praticai tudo que vos disser. Que estão pregando a Bíblia, estão pregando, então siga a Bíblia, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Ah, pastor, mas não é errado. É errado, mas siga o que está sendo ensinado. Está sendo ensinado a Bíblia? Siga a Bíblia, mas não faça aquilo que está sendo feito de errado. E quantos escândalos estão surgindo nos nossos dias, né? A internet mostrando escândalo sobre escândalo, de pastores até tradicionais, pastores já numa certa idade, né? Que já era para estar dando exemplo, e mais exemplo, está dando são maus exemplos. Então, que Deus tenha misericórdia deles e vamos seguir a Bíblia Sagrada. Conclusão: o comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos ao das ovelhas, e por essa razão Deus nos chama nas Escrituras de ovelhas. Há entre elas, né? Há entre elas aquelas que dão marradas, né? Aquelas que dão ali uma trombada, vamos dizer assim, né? Uma briga por marcar território, o que não é diferente de nós, seres humanos. Há competições entre as ovelhas, mas isso desagrada a Deus, e nós precisamos o quê? Ter um bom relacionamento entre os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que as ovelhas, que os irmãos vivam em união. Amém? Muito bem, vamos para as nossas perguntas. Pergunta número 1: a quem a expressão pastor de Israel se refere em Ezequiel e Jeremias? Neste contexto, né, se refere aos líderes, viu? Aos governantes. Qual é a função primordial do pastor? A função primordial é alimentar, guiar e proteger o rebanho. E isso ilustra bem o papel, né, do líder de uma nação. O que os governantes de Israel faziam? Eles cuidavam de si mesmo. E a Bíblia então fala, né: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Pergunta 4: o que os governantes de Israel não faziam? Eles não cuidavam das ovelhas. Pergunta 5: quem é o bom pastor? Com letra maiúscula, viu? O Senhor Jesus é o bom pastor. Amém? Então, que Deus te ajude, que Deus te guarde, e que este bom pastor continue guiando a sua vida, e que você possa olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Amém? Até a próxima aula.